Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que bom que vocês estão encontrando, tá? Gratidão a vocês que se inscreveram, que deixaram perguntas e dúvidas aí nos comentários. Eu quero começar a fazer os vídeos de junho, né, gente? Mas, pelo visto, vai demorar um pouquinho para sair de junho, não, de julho. Mas eu vou estar fazendo. Eu só quero estar respondendo algumas perguntas aí que vocês deixaram nos vídeos de ontem, tá bom? E vamos começar pela Randy e pelo Karen, gente. Por quê? Lá no meu outro canal, eu fazia as tiragens pra Randy e pro Karen e não tava me parecendo nas leituras. Pra mim, eu não via volta entre eles, né? No começo do ano. Coisas mais ou menos um mês atrás, as energias começaram a mudar. E ontem já deu aí uma certa distância. Então, eu quero estar entendendo tudo isso. A Maria Pracente, né? Ela trouxe esse assunto à tona. Ela falou, mas na sua última leitura, você disse que estava tudo bem, né? Que seria lento e que provavelmente haveria uma chance de vê-los juntos em julho. Você está dizendo agora que não há mais chance nenhuma de reconciliação. Não, eu não disse isso na leitura, mas a gente vai tirar tudo certinho hoje, tá? Eu entendo que as energias mudam, mas depois de 2 ou 3 semanas, onde havia esperança, agora não há mais nada. No início do ano, você disse que não havia nada entre eles. Depois, há um mês, você disse que, comparado ao início do ano, a situação era completamente diferente, né? Enfim, gente, ela escreveu um texto muito grande, vai estar aí no vídeo de Randy Karen, pra quem quiser ver, tá? Vamos ver, gente, o que tá acontecendo aí certinho entre a Randy e o Karen. Tem mais perguntas aí também, tá? Vamos ver isso certinho. Então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like e pode estar deixando, sim, as suas dúvidas aí no vídeo, tá bom? Então, gente, a primeira pergunta é: ainda existe possibilidade de reconciliação entre Karen e Randy? Ainda existe possibilidade de reconciliação entre Karen e Randy? Vamos ver. 7 de copas. 10 de copas. 9 de espadas. Rei de paus. Rainha de copas. 8 de copas. E fundo do deck. 3 de espadas. Bom, gente, vamos lá. Dei uma ajeitada aqui para vocês estarem olhando as cartas juntinho comigo, tá bom? Aqui, o 7 de copas e o 10 de copas, tá? Aqui, gente, ainda tem a ideia e o desejo de uma felicidade compartilhada, tá? Aqui vem mostrando que o vínculo pode permanecer aí no campo das possibilidades ou das lembranças, mas também vem trazendo essas ideias e possibilidades para idealização e expectativas, tá? Mas elas nem sempre correspondem à realidade. O 9 de espadas e o rei de pau, gente. Aqui tem sofrimento, preocupações, questões mal resolvidas, né? Sendo enfrentada por um dos dois, tá?
Alguém está tentando manter uma postura aí forte, confiante, né? Pode ser que o orgulho, a carreira ou a necessidade de controlar a situação dificultam, né, uma aproximação entre eles. Rainha de Copas e 8 de Copas. Aqui os sentimentos aparecem como sentimentos verdadeiros, né, e profundos, mas tem um movimento de afastamento emocional ou de seguir em frente, tá? Então, assim, sentir algo não é necessariamente o mesmo que agir para estar retomando a relação. E fechando aqui, né, com 3 de espadas, tá? Aqui vem como um conselho, tá? Bem mostrando uma ferida emocional, decepção, né, separação que ainda precisa ser elaborada antes que qualquer reconciliação possa acontecer, tá? Então, aqui vem mostrando que tem um histórico emocional importante e que a ideia de reconciliação, ela não está completamente descartada, tá? Mas elas também mostram muitos obstáculos, né? Especialmente aí dores do passado, afastamento, dificuldades emocionais, tá? Aqui não tá mostrando como algo próximo, tá? Para eles se reconciliarem, gente, eles precisam que essas questões que eles têm com o passado sejam resolvidas. E de mudança de postura de um dos dois. Senão isso não vai ser possível. Existe a ideia, existe a concepção. Antes eu nem via isso, tá? A ideia existe. Não vai ser agora, porque precisa acontecer essas mudanças. Sem essas mudanças, não tem como isso tá acontecendo. Vamos ver, além do campo emocional, o que mais impede uma reconciliação entre Rand e Keren? Além do campo emocional, o que mais impede uma reconciliação entre Rand e Keren? Valete de paus, 4 de copas, 2 de paus, a sacerdotisa, 8 de espadas, 6 de paus e fundo de deck, 10 de paus. Bom, gente, o valete de paus e o 4 de copas aqui vem mostrando que tem potencial, né, para iniciativa ou reaproximação, mas ela tá esbarrando em desinteresse momentâneo, tá? Excitação, falta aí de receptividade, tá?
uma oportunidade pode acabar aí não sendo aproveitada. 2 de paus e a sacerdotisa, gente. O principal obstáculo aqui está sendo falta de ação e de comunicação aberta, tá? Tem planejamento, tem pensamentos sobre isso, mas muito fica assim no oculto, né? Guardado, não dito, né? Um dos dois pode estar preferindo observar no momento em vez de agir. 8 de espadas e 6 de pau, gente. Aqui vem mostrando limitações criadas por medos, inseguranças, né? Pela forma como a situação é vista, né? O 6 de paus, ele também vem trazendo preocupação, né? Com reconhecimento, imagem pública, né? A necessidade de manter aí uma determinada posição. É o que vem dificultando a aproximação entre eles. Fechando com 10 de paus, né? Vem dizendo que tem peso acumulado, né? Responsabilidades, compromissos, desgastes do passado e excesso de pressão, né? Que tornam aí uma reconciliação um pouco difícil nesse momento, tá? Então, gente, aqui, além do peso emocional que eles carregam, né, tem a dificuldade de uma comunicação clara, eles estão excitando, né, para tomar a iniciativa, informações ou sentimentos aí mantidos em silêncio, tem inseguranças e bloqueios, né, preocupações aí com responsabilidades, né, com o público, com a mídia, tá? Então aqui vem mostrando que esses obstáculos eles estão mais ligados à dinâmica e às circunstâncias, né, do que a ausência de possibilidades, tá? E aí, após tudo isso, deixa eu fazer aqui com o baralho cigano. Rand e Keren vão se reconciliar? Rand e Keren vão se reconciliar? O chicote, coração, o jardim, a raposa, o lar, a carta e os ratos. Bom, gente, o chicote e o coração, né? O sentimento existe, tá, gente? Mas a relação também vem trazendo aí conflitos, discussões, padrões aí que se repetem e dificuldades em estar encontrando harmonia. O jardim e a raposa, gente, aqui tem influência, né, do meio externo, da vida social, né, e profissional, além de cautela e desconfiança, tá? Também vem trazendo situações aí que não estão totalmente claras, né? Atitudes mais estratégicas aí do que espontâneas. O lar e a carta. Aqui tem potencial para uma conversa importante ou uma comunicação que pode trazer esclarecimentos, né? Aqui vem trazendo contatos e tentativa de colocar os assuntos, né, em ordem. E fechando com os ratos, né, que para quem acompanha as tiragens sabe que é uma carta que vem trazendo desgastes, né, ansiedade, né, e até uma perda gradual de energia. Algo vai sendo corroído com o tempo, né. Mesmo tendo espaço para conversa, gente, tem fatores aí que enfraquecem a possibilidade de uma retomada.
Então, assim, gente, eu me lembro bem, porque eu não tenho mais o vídeo. Mas eles tinham uma chance de estar fazendo essa retomada, né? De estar tendo essa reconciliação. Seria lenta, mas seria a reconciliação, tá? Mas existe uma coisa na vida chamada livre-arbítrio. E aí a gente escolhe. Então eles tiveram a oportunidade de estarem novamente juntos, mas deixaram passar, gente. Deixaram passar por tudo isso, pelo peso do passado, né? O presente, e eu acho principalmente a Randy, por tudo que ela passou, né? Não só com Keren, mas aí você como mulher pensa, vai acumulando o peso, né, que ela teve dos outros relacionamentos. Então fica um pouco mais complicado. Oportunidades a gente sempre tem na vida. E aí a gente escolhe se vai deixar passar ou se vai ficar, tá? Aqui voltou a não mostrar reconciliação. Por um breve período, mostrou que ia ter reconciliação entre eles. Aqui tá mostrando que não. Essa ainda não é uma leitura definitiva, eu ainda quero estar fazendo uma leitura definitiva, tá bom? Mas eu sou muito sincera no que eu vejo e sou muito sincera no que eu falo. Não é porque eu disse uma coisa há um tempo atrás que agora eu vou voltar e tentar enfeitar, confeitar. Não, apareceu, teve a oportunidade, eles não aproveitaram. E eu não vejo no momento, tá? Porque essa ainda não é a previsão de julho, tá? Eu tô respondendo uma pergunta, aliás, a 2 ou 3 perguntas que deixaram aí nos comentários sobre ele. Né? Eu quero ver se ainda vai ser uma decisão, como um exemplo, o Jan e a Demet, eu não vejo eles voltando, né? Muita gente coloca que sim, eu não vejo. Nas leituras isso não sai para mim. Então eu quero ver se vai ser uma coisa definitiva ou se é só uma coisa momentânea, tá? Mas agora foi só respondendo vocês mesmo, tá bom? Gratidão a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!